Senhor presidente, meu prezado conterrâneo, brilhante senador Paulo Paim, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, nesta avalanche de suspeitas que vem atualmente marcando a política nacional, chama atenção hoje, senhor presidente, o que escreve o respeitado jornal O Estado de São Paulo, que nos traz a notícia, também já comentada há pouco aqui por nossa conterrânea Ana Amélia, a respeito do que pode estar ocorrendo numa tentativa intencional ou não de sabotagem. É a expressão que usa o editorial de hoje do jornal O Estado de São Paulo. Uma tentativa de sabotagem contra a Operação Lava Jato. A notícia procede do Conselho Nacional do Ministério Público, onde a Procuradora da República, Raquel Dodge, apresentou um projeto de resolução que obriga a Procuradoria-Geral da República, o procurador, aliás, que obriga o procurador, de ter que mudar, olha, vejam só, logo nesta hora, a equipe que o assessora justamente no momento em que a Operação Lava Jato se encontra em uma de suas fases mais importantes. Não fosse um pedido de vista apresentado pelo Procurador-Geral, Rodrigo Janot, que se disse perplexo, como está hoje nos noticiários, esta surpreendente resolução da Procuradora Raquel Dodge poderia concorrer para prejudicar o andamento da Operação Lava Jato. Vejam quantas adversidades estamos vivendo nesses dias que correm, porque essas atitudes atrapalham, concorrem contra a boa ordem da Operação Lava Jato, tão bem dirigida pelo procurador Janot. Então, queria primeiro fazer esse registro e, inclusive, pedir que, se chega ao conhecimento da procuradora Raquel, que ela nos mande dizer qual é o motivo, qual é a razão de limitar o poder do procurador de formar a sua equipe, de manter a sua equipe, de convocar outros procuradores do Brasil, como até bem pouco convocavam um dos melhores procuradores que nós temos no Rio Grande do Sul, Douglas Fischer, e que agora não poderia ser chamado, porque tem tempo limitado para isso. Um obstáculo que está sendo tentado. Agora, eu quero tratar também de outro assunto, senhor presidente. Eu não quero me deter apenas nisso, embora também devesse, mas eu quero ir adiante de uma das outras grandes adversidades que estamos vivendo, que é esta malsinada proposta contra o tal de abuso de autoridade, que outra coisa não é, senão uma tentativa de embaraçar, de melar, para usar uma expressão circulante no momento, melar a Operação Lava Jato. Aliás, sobre este rumoroso projeto, bastaria atentar para o que está dizendo a sociedade brasileira num veículo de comunicação, mais exatamente numa plataforma importante das redes sociais, que é aqui desta casa, presidente, que nós devemos respeito, que é o portal E-Cidadania. O portal E-Cidadania. Ainda agora há pouco, eu pedi à minha assessoria para atualizar os números a respeito do projeto Abuso de Autoridade. E vejam, senhores senadores, telespectadores de todo o Brasil, ouvintes da Rádio Senado, o número de rejeição de cidadãos brasileiros com relação ao tal de abuso de autoridade. Neste momento, o placar está nos seguintes números:
260.242 registros contra o projeto de abuso da autoridade, contra. E enquanto a aprovação se limita ao inexpressivo número de 4.390. 250 mil, senhor presidente. 260 mil, digo. 260.242. 260 mil contra 4 mil. São 65 vezes mais de brasileiros que estão se manifestando pelo e-cidadania contra esse projeto. E aí pergunto aos senhores senadores, que amanhã vão discutir na CCJ esse tema, devemos ou não devemos levar em conta o portal e-cidadania? Devemos respeitar ou não? Se não vamos respeitar essa vontade da cidadania brasileira, que se feche o portal. Agora, se queremos respeitar a vontade da sociedade brasileira, que maciçamente é contra esse projeto, então que não se aprove esse projeto que estará em discussão amanhã. Mas, senhores senadores, o substitutivo de autoria do senador Requião, que alterou o projeto número 280 a pretexto de regularizar o direito de representação e o processo de responsabilidade em casos de abusos, se caracteriza num malefício muito grande à ordem jurídica do Brasil. E diga-se desde logo que nós não estamos falando de ausência de normas pré-existentes no direito brasileiro para casos de abuso. Não é bem assim. Normas contra abuso já existem. E vários tipos que prevêem as hipóteses estão no Código Penal. E aquilo que não está no Código Penal estão em várias leis esparsas. Alega-se que, pelo fato do projeto ser oriundo do segundo Pacto Republicano do Estado, no ano ainda de 2009, não se trata de medida casuística contra qualquer operação de combate à corrupção da atualidade. Não é bem assim. Não custa lembrar que o projeto de lei do Senado 280 é do ano passado, é de 2016. Foi protocolado como projeto de lei, mais precisamente no dia 5 de julho do ano passado. Ora, em termos de processo legislativo, isto é muito recente. E, dadas as circunstâncias, é plenamente razoável que o Senado leve mais algum tempo para estudar, para debater, para aprofundar, uma vez que ele só existe formalmente há menos de um ano. Aliás, matérias que têm o apreço popular não têm encontrado aqui o mesmo empenho para sua aprovação. Como, por exemplo, a PEC número 10, de 2013, que acaba com o foro privilegiado no Brasil. Mas uma manobra política nesta casa tenta, senhor presidente, tenta vincular, nesta hora, vincular a PEC do projeto de abuso ao do foro. Isto também não é um abuso de poder? É evidente que isso é um abuso. Tentar condicionar, tentar juntar as duas. Como nos obrigar a colocar no mesmo pacote dois temas tão antagônicos? Conjugar um projeto ruim, que é o do abuso, a um projeto bom, que é o do foro privilegiado, para acabar com o foro, para que o ruim pegue uma carona, já que tem dificuldades. Então, senhor presidente, sobre esse projeto do abuso, existem claros problemas de subjetividade. São inúmeras as subjetividades nesse projeto. Alguns dos seus artigos que contrariam as supostas boas intenções da proposta. Já no artigo 1º, que comanda todo o projeto, o texto proposto pelo senador Requião, no seu último substitutivo, diz o seguinte, e é bom transmitirmos aqui a todo o Brasil, porque disse há pouco ainda numa parte a senadora Ana Amélia, visitando o meu estado no fim de semana, eu percebi o quanto as pessoas ignoram o conteúdo
deste projeto do abuso. Diz o artigo 1º, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou não, a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Mas aí vem os 2 parágrafos problemáticos. Peço atenção de todos. Parágrafo 1º do artigo 1º desta triste lei do abuso. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si próprio ou a terceiros, ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Grifamos o mero capricho e a satisfação pessoal. Isto é extremamente subjetivo. Quando é que vamos saber o que é capricho e o que é satisfação pessoal? Se eu disser um determinado juiz deu uma sentença por satisfação pessoal, o outro dirá, não é verdade, e essa discussão se torna interminável. Numa lei não pode haver subjetivismo, mas sim objetividade. E aí vem o parágrafo 2º, que é pior ainda. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas necessariamente razoável. O grifo é nosso. Necessariamente razoável e fundamentada. Não configura por si abuso de autoridade. Mas quem é que vai dizer que há uma necessidade razoável ou não? Isso é subjetivismo. Isso não cabe numa lei. Isso é de uma deficiência grotesca. A Lei Complementar número 95, de 98, é a lei que dispõe como as leis devem ser feitas. E aqui está a lição. O artigo 11 dessa Lei Complementar de 98, o artigo 11 diz que as disposições normativas devem ser redigidas com clareza, com precisão e ordem lógica, evitando o preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis. Ora, o substitutivo afronta, colide exatamente contra o artigo 11 da Lei Complementar 95, porque só tem subjetivismo. Não parece que expressões como mero capricho ou satisfação pessoal caibam num texto legal. A subjetividade que esses termos carregam não se adequam a uma norma legal, sobretudo do direito penal, que deve privilegiar a objetividade. O fato é que esta falta de clareza, logo no 1º artigo de uma lei tão complexa, traz insegurança sobre o seu alcance no tocante à tutela da liberdade de interpretação da lei por parte dos magistrados, por exemplo. Por isso, apresentei uma emenda para tornar esse dispositivo mais claro e evitar a criminalização da hermenêutica, que é o que está ocorrendo até este momento. Agora, o mais espantoso, senhor presidente, o mais espantoso, o mais negativo e, portanto, perigoso do substitutivo está no artigo 3º da tal de lei de abuso, porque cria, pasmem todos, criam a hipótese do bandido processar o juiz. Esta lei cria a hipótese do bandido processar o juiz, porque cria a hipótese de legitimidade concorrente do ofendido promover ação penal quando não gostar, ou se insurgir com o processo que tramita contra ele. Isto é um barbarismo jurídico, senhores. É um lamentável e assustador barbarismo jurídico no artigo 3º dessa tal lei. Para substitutivo, se passar aqui no Senado, e esperamos todos que não passe aqui, esse preceito muda radicalmente o futuro da instrução penal no país,
porque cria um poder paralelo de iniciativa privada contra o público, representado pelo Judiciário. Leia-se, então, o que está sendo proposto. O preceito do barbarismo. Aqui está outro preceito do barbarismo. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública e incondicionada, admitindo-se, aqui vem a barbaridade, admitindo-se a legitimidade concorrente do ofendido para a promoção da ação penal privada. É alarmante esse dispositivo. Aparecido no direito comparado. A legitimidade concorrente do ofendido com uma ação privada. Carrear esta construção, senhor presidente, uma construção normativa para uma lei de abuso que autoriza, traz no seu bojo novas hipóteses de extinção de punibilidade, que vão sim criar mais dificuldades para a pretensão punitiva do Estado. Esse tipo de ação penal privada é incompatível com a relevância do bem jurídico a ser tutelado, que é o bom funcionamento da administração pública, além de ofender o princípio da proporcionalidade, que deve evitar a insuficiência da intervenção do Estado em favor da sociedade. Em outras palavras, viola a cláusula pétrea da separação dos poderes, lei ou emenda constitucional, que retire do Poder Legislativo o poder de legislar. O poder de legislar tira o poder de legislar do Legislativo, o poder de administrar do Executivo e o poder de julgar do Judiciário e do Ministério Público de poder exercer privativamente a persecução penal em juízo. Por isso, apresentei emenda corroborando o entendimento do Ministério Público Federal de que essa ação penal privada, caso exista, seja só subsidiária da pública, só nesta hipótese. Nunca autonomamente, só subsidiariamente da pública, nos termos do que determina o Código de Processo Penal. Se não tantos preceitos nocivos houvessem e existem, só esse artigo 3º da Lei do Abuso, só esse artigo 3º justificaria a rejeição do projeto. Nesta época de tanta criminalidade no Brasil. Já estou concluindo, presidente. Veríamos a partir de agora, se viesse, lamentavelmente, mas não há de vir esta lei, veríamos assaltantes, traficantes, estupradores, bandidos de toda a natureza, o crime organizado se insurgindo contra o Judiciário através da ação penal privada concorrente. É isso que vai acontecer. Se passar essa lei, é isso que vai acontecer. Os bandidos ocuparão um espaço na vida jurídica do Brasil que nunca tiveram. Estarão à vontade, deitando e rolando. Esse artigo 3º é o absurdo dos absurdos. Mas outros, e já estou me encaminhando para o encerramento, porque não haverá tempo para examinar um a um, e são muitos, mas outros artigos também permeiam o projeto, merecem repreensão, principalmente caracterizado subjetivismo. Rapidamente, o 4º, por exemplo, em caso de errar 2 vezes a autoridade em uma sentença ratificada em instância superior, o juiz pode perder o cargo, ou alguém pode perder o mandato ou a função. Não pode errar. A autoridade está proibida de errar, mesmo tendo o direito de um segundo julgamento. Artigo 10º é marcado de novo pelo subjetivismo, a tendência para considerar e avaliar as coisas de um ponto de vista meramente pessoal. Isso não cabe no direito. Já os artigos 11, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 35 ferem o princípio da proporcionalidade entre a conduta infracional e a pena. Esta lei, esse projeto, senhores, este projeto não presta.
ele é de uma ruindade assustadora. O 17, em seu parágrafo único, não tem sentido, invade competência do juiz, que deve manter o direito estratégico para apurar responsabilidade. E poderíamos ir longe na análise, artigo por artigo, porque são muitos os pontos obscuros, subjetivos, inconvenientes para a boa ordem jurídica do país. A sociedade, senhora presidente, tem direito de contar com uma legislação boa, clara, tecnicamente correta, e é o que não encontramos em vários momentos desse tal projeto de abuso da autoridade, um projeto oportunista, casuístico e que claramente ocorre para perturbar a liberdade investigatória, acusatória e condenatória das autoridades em relação à histórica e marcante Operação Lava Jato. Nós não podemos aprovar esta lei. A adesão e a responsabilidade do Senado. Obrigado.